Nos últimos anos, milhares de brasileiros conheceram a Bolsa de Valores, saindo daqueles produtos ruins de alguns bancos tradicionais e conhecendo a infinitude de oportunidades nas operações de investimentos nas corretoras aí espalhadas pelo Brasil. Mas esse movimento não acaba no Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito oportuno para falar da importância dos investimentos internacionais. E é por isso que nesse vídeo eu quero te passar 5 bons motivos para globalizar, dolarizar a tua carteira de investimentos. Há muito pouco tempo atrás, investir no mercado financeiro era coisa de rico. Que dirá investir no mercado lá no exterior? O mercado financeiro não era acessível tão quanto é hoje. E os investimentos no exterior também não era tão acessível assim. Para que você pudesse ter acesso às ações do Google, das grandes empresas americanas, você precisava de alguns bons milhares de dólares para conseguir ter acesso a essas empresas. Hoje você tem a possibilidade de ter acesso a essas empresas de maneira muito prática, tanto daqui do Brasil quanto lá fora. Você tem a opção de abrir uma conta lá fora, nos Estados Unidos ou em qualquer outro mercado do seu interesse, ou investir nos mercados globais, nos mercados internacionais daqui do Brasil. E hoje eu resolvi trazer os 5 motivos que reforçam se você já é um investidor global ou que te incentivarão a investir lá no exterior. O primeiro deles, acessibilidade e praticidade. Como eu falei, hoje você tem a opção de abrir uma conta lá fora, que não é mais complexo como era até pouco tempo atrás. Isso te dá algumas vantagens de ter a conta de fato lá fora, mas você tem a opção muito mais prática até, que é comprar ativos de investimentos no exterior daqui do Brasil. Vou dar um exemplo de ETFs, que são fundos que agrupam a performance de determinadas empresas, como por exemplo o IVVB11, que é um ativo que se baseia na performance das 500 principais empresas do S&P 500. Você pode, por exemplo, comprar fundos de uma casa que eu gosto muito, a GeoCapital, por exemplo, tem alguns fundos com políticas internacionais a partir de R$500. Você já consegue ter acesso a esses fundos que vão investir nas principais empresas do mundo, emprestar dinheiro para o governo americano, investir em operações dolarizadas e até em outro país. Você pode talvez comprar BDRs, que são recibos de empresas negociados no Brasil que representam empresas lá fora, como por exemplo o BDR da Nike, onde você pode comprar com muita praticidade na própria Bolsa de Valores. Ou mesmo operações estruturadas que dolarizam, protegem a tua carteira de investimentos daqui do Brasil. Óbvio que cada produto desse vai ter a sua minúcia, o seu detalhe, tributação específica daqui do Brasil, custos de administração, de performance, mas o fato é, hoje você tem a possibilidade de, com muita praticidade, investir no mercado financeiro internacional, buscar oportunidades diversas lá fora para rentabilizar a tua carteira. Diga-se de passagem, se nós somarmos todas as empresas da Bolsa Brasileira, não dá a metade do valor de mercado da Apple. Isso para você ver como o nosso mercado ainda é imaturo se comparado ao mercado americano, por exemplo. Então some Itaú, Vale, Petrobras, Bradesco, BTG Pactual e tantas outras empresas do setor financeiro, do setor do agronegócio, do varejo, dos setores mais perenes do Brasil, somados todos juntos, não dá a metade do valor de uma empresa só, a Apple, que é uma gigante, que é uma empresa enorme, mas que mostra a diferença discrepante que nós temos do nosso mercado para o mercado internacional. E por que nós vamos ficar presos ao nosso mercado apenas se há esse nível de praticidade, se há esse nível de oportunidade de dolarizar a tua carteira? Pensa nisso, porque não há desculpa de não ter pelo menos aí 10 a 20% do teu patrimônio com exposição internacional. Fora a praticidade, me refiro aqui a ter a oportunidade de comprar ativos estrangeiros daqui do Brasil ou de abrir uma conta em uma corretora brasileira que tem a operação lá fora ou de uma corretora que facilita essa transição de brasileiros investirem lá fora, você tem a necessidade de diversificação global. Nós vivemos em um país que representa 1% de todo o mercado internacional, ou seja, há muita coisa acontecendo lá fora. E se você fechar a sua cabeça e só olhar para o mercado brasileiro, é bem provável de que você esteja perdendo, deixando de ganhar dinheiro com outras grandes empresas. Aí você pode perguntar, mas Matheus, o fluxo de capital estrangeiro, você mesmo disse isso, aumenta no Brasil. É verdade, mas aumenta porque o fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil, por mais que represente muito para nós, é muito pequeno para o mercado internacional. Então, de fato, os grandes fundos, as grandes instituições, os grandes players do mercado financeiro, os investidores institucionais, eles veem no Brasil uma excelente oportunidade de arriscar parte do capital de gestão deles. Talvez, se você for avaliar,
um grande fundo traga para cá 0,2, 0,3, 0,5, 1% de toda a sua carteira, quando os outros 99% estão espalhados por todo o globo, nas principais empresas do mundo, na bolsa japonesa, na bolsa americana e nas próprias bolsas europeias. Um terceiro motivo para pensar em investimentos no exterior é o risco Brasil. Nós vivemos agora há pouco um período de eleição onde a bolsa de valores sentiu muito e teve por isso muita volatilidade, onde um governo que estava teoricamente com tudo pronto para exercer mais 4 anos de um trabalho foi interrompido por má eficiência ou por má gestão ou por causa da expertise do outro candidato, interrompido para que fosse substituído por esse novo presidente que já fez um governo no passado e fracassou em alguns pontos. A verdade é que, independente se você concorda com Bolsonaro ou com Lula, nós temos um país completamente dividido, polarizado, com sérios problemas de insatisfação de boa parte da população. Se o Bolsonaro tivesse ganho, boa parte da população brasileira estaria insatisfeita, insegura, com muitas incertezas com relação ao nosso mercado. Hoje, como o presidente Lula foi eleito, nós temos boa parte, metade dos eleitores praticamente, que votaram em Bolsonaro insatisfeito com a atual gestão do presidente. Nós estamos em um período de polarização que mexe com a sensibilidade e a percepção de risco dos investidores e afeta diretamente o mercado financeiro. Fora isso, nós temos uma série de outros riscos que impactam a nossa vida diretamente. Me refiro aqui ao risco tributário, ou seja, o aumento da carga tributária no Brasil, que já é muito alta. O risco político e jurídico, que se refere à forma como esse governo vai facilitar ou dificultar a nossa vida como investidor e como cidadão brasileiro. Talvez nos próximos anos esteja mais difícil investir no exterior por causa de legislações que o Brasil pode simplesmente deliberar. Me refiro aqui aos governantes. Fora isso, o risco econômico, inflação muito alta e o risco cambial, que é a desvalorização da nossa moeda frente às principais moedas do mundo. Nós temos um cenário com vários elementos indicativos de aumento da percepção de risco. E você não precisa sofrer todo esse risco. O quarto motivo é a tributação. Vem se aproximando dos brasileiros a possibilidade cada vez mais real de uma reforma tributária. E uma das pautas mais faladas é a tributação de dividendos, que impacta diretamente a forma como o investidor de dividendos vai perceber esse tipo de investimento. Isso pode desestimular significativamente esse mercado, deixando cada vez mais caro e inviável os investimentos nessas classes de ativos. Um outro exemplo é que você, no Brasil, é isento de imposto se a sua rentabilidade somar até R$20 mil no mercado de ações. Lá fora, em contrapartida, você tem até R$35 mil e ainda engloba outras classes de ativo, como o ETF, por exemplo, o próprio mercado de ações e REITs, que são basicamente formas de investir no mercado imobiliário americano através da Bolsa de Valores americana. Fora isso, algo que as pessoas falam com muita frequência é que os Estados Unidos têm uma grande tributação, principalmente naqueles tributos por herança. Eu vou fazer um vídeo específico aqui no canal, não vou falar agora. Se você quiser saber mais sobre tributação de investimentos no mercado americano, eu vou fazer um vídeo específico sobre tributação, falando os impostos na pessoa física, as vantagens de abrir um offshore, as oportunidades de planejamento e blindagem patrimonial lá fora. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E o quinto motivo para se investir no exterior são as grandes empresas. Nós não temos as principais empresas do mundo aqui no nosso mercado, mas a boa notícia é que nós conseguimos acessar essas grandes empresas daqui do nosso mercado brasileiro, ou até mesmo indo lá para fora, em busca de crescer com essas empresas. Você, por exemplo, deve estar assistindo esse vídeo de um smartphone da Apple, que é uma das principais empresas do mundo e uma empresa listada no mercado americano. Ou talvez você esteja assistindo esse vídeo de um computador da Dell, que também é listada na bolsa americana. Ou mesmo você talvez esteja tomando seu café da Starbucks, você mora na região de São Paulo. Todas essas empresas estão na bolsa americana. Empresas, diga-se de passagem, que dominam os seus mercados. Praticamente concorrem com outra gigante, que também está listada nesse mercado, ou que praticamente não tem nenhuma concorrente à sua altura. E dito isso, você tem a opção de investir nessas empresas ou apenas olhar o crescimento delas daqui do Brasil, investindo nas empresas que nos resta por aqui. Eu não estou querendo dizer com isso que você deve deixar de investir no Brasil. Não, mas parte do seu patrimônio deve ter uma intenção de alocação internacional e que seja planejado, que seja pensado, mas que seja executado sobretudo. Não dá para ficar parado enquanto o mercado americano vem crescendo muito nos últimos anos e tende a crescer muito mais nos anos que vêm adiante também. Pessoal, se você ficou até aqui, já se inscreve no
nosso canal, curte o nosso vídeo e comenta aqui se você quer ouvir mais sobre investimentos internacionais, porque nós temos bons temas para conversar por aqui. Vamos falar sobre BDR, sobre ETF, sobre fundos cambiais, abertura de conta no exterior, offshore e tantas outras oportunidades de investimentos lá fora. Até a próxima.